Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e nós vamos iniciar a nossa quarta aula remota com o assunto reações químicas. Então, primeiramente, nós precisamos compreender o que é uma reação química. Nós dizemos que uma reação química são transformações que ocorrem entre substâncias, como o surgimento de novas substâncias. Ou seja, para que ocorra uma reação química, é necessário haver a transformação de uma substância em uma nova substância. Isso significa que as reações químicas, elas vão sempre acontecer quando novas substâncias vão ser formadas a partir de outras pré-existentes. Por exemplo, a queima do carvão, muito utilizado em churrascos, no preparo de churrascos, é um exemplo de reação química, porque a substância que forma o carvão, que na verdade é o carbono, ela vai sofrer um processo de reação com outra substância, que no caso é o oxigênio presente no nosso ar. A reação entre o carbono e o oxigênio vai acontecer e aí novas substâncias vão ser formadas. Que substâncias são essas? Forma-se gás carbônico e também ocorre a liberação de calor nesse processo. Então, observem que o carbono e o oxigênio vão se transformar em uma nova substância, que no caso é o gás carbônico. Sempre que algumas substâncias são transformadas em novas substâncias, nós dizemos que aconteceu um processo de reação química. Outro exemplo de reação química está sendo mostrado aqui nessa imagem. Aqui nós temos as seguintes materiais. Nós temos o hidróxido de sódio e aqui nós vamos ter o ácido clorídrico. Essas duas substâncias, elas podem sofrer uma reação química. Isso significa que quando elas são colocadas em contato, ocorrerá uma reação química entre elas com a formação de um novo material, ou seja, com a formação de uma nova substância, no caso, cloreto de sódio e também água. Então, o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, eles vão reagir formando novas substâncias, que no caso é o cloreto de sódio e a água. Como essas substâncias se transformaram em novas substâncias, ocorreu então uma reação química entre elas. Vamos analisar melhor esses exemplos de reações químicas. O primeiro análise que a gente precisa fazer é desse material aqui que eu vou mostrar na imagem. Aqui eu tenho um pozinho que é chamado de enxofre e tenho também aqui, essa substância preta que está sendo mostrada aqui em tom preto, é o ferro. O que acontece? O enxofre, ele é uma substância que ele tem as suas características, ou seja, ele tem seu ponto de fusão, ou seja, a temperatura que ele passa, do estado sólido para o estado líquido, que é 95 graus Celsius. Ele tem também, o enxofre também tem seu valor de densidade. Então, essas são características da substância que é o enxofre. Já o ferro, ele também, como é uma substância, vai apresentar também seu ponto de fusão característico, que no caso é 1538 graus, e vai apresentar também seu valor de densidade característico, certo? O que vai acontecer em seguida? Eu pego o enxofre, que é o pozinho amarelo, misturo com o pozinho que é o ferro. E aqui eu tenho essa mistura. Outra característica do ferro é que usando um ímã, eu posso, então, separar esses dois materiais, porque o ferro ele vai ser atraído pelo ímã. Então, foi isso que eu fiz. Eu tinha essa mistura, em seguida eu peguei o ímã, e aí coloquei aqui próximo da mistura, todo o ferro vai ser atraído pelo ímã. Observem que, nesse caso aqui dessa mistura, eu não tenho uma reação química. Por que eu não tenho uma reação química? Porque não houve a formação de novas substâncias. O enxofre, ele continua sendo enxofre, ele continua sendo aquela substância com seu ponto de fusão e sua densidade, com os valores que ele já apresentava de ponto de fusão e densidade.
Do mesmo modo, se eu analisar as características dessa substância, que no caso vai continuar permanecendo sendo a substância ferro, com aquele ponto de fusão, com aquele valor de densidade. Então, não houve a formação de novas substâncias, houve apenas a mistura de duas substâncias, certo? Nesse caso, quando eu peguei o pozinho e coloquei em contato com o ferro, eu não tenho uma reação química, porque novas substâncias não foram formadas. Agora, imagine que eu tenho os mesmos materiais, o ferro e o enxofre, certo? E aí eu pego esses dois materiais, coloco eles dois misturados, como estava na imagem anterior, e aí só que a diferença é que eu vou aquecer o meu material. Então, aqui eu tenho, em tom mais escuro, eu tenho o ferro, e amarelinho eu tenho o meu enxofre. Pego esses materiais, essas substâncias, e vou aquecer. Depois que eu aqueço, olha só o que aconteceu. Formou um sólido escuro. Será que nesse caso aconteceu uma reação química entre o ferro e o enxofre? Se eu for analisar as características desse pó escuro que foi formado, observem o seguinte, que ele tem um ponto de fusão de 1.188 graus Celsius e tem um valor de densidade de 4,74 gramas por centímetro cúbico. Então, observe que não são mais as características da substância, que era o ferro, nem são características da substância, que era o enxofre. Isso significa que esse material, esse pó, esse sólido preto que foi formado, ele é uma nova substância. No caso, é uma substância chamada de sulfeto ferroso. Como aconteceu a formação de novas substâncias, nesse caso, ao pegar o ferro e o enxofre e aquecer, eu tenho uma reação química, porque eu vou transformar o ferro e o enxofre em novas substâncias que, no caso, houve a formação de uma substância chamada de sulfeto ferroso. Isso é uma reação química porque sempre que se formam novas substâncias, está acontecendo um processo chamado de reação química. As reações químicas, elas fazem parte do nosso dia a dia, certo? Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, aqui da queima de um papel, o que vai acontecer é que essa folha de papel é formada por um material chamado de celulose. Quando eu queimo esse papel, o que vai acontecer é que a substância que é a celulose vai se transformar em novos materiais. No caso, vai se transformar em fuligem, no caso, as cinzas, e vai se transformar em substâncias que são gases. Então, como eu tenho a formação de novas substâncias, a queima do papel é também um exemplo de reação química. Do mesmo modo, quando vocês estão preparando um bolo, a mãe de vocês prepara um bolo na casa de vocês, o que vai acontecer é que para deixar aquele bolo um tamanho maior e mais fofo, mais macio, o que a mãe de vocês vai utilizar o fermento, que é uma substância chamada de bicarbonato de amônio. Sempre que a mãe de vocês utiliza o fermento, ocorrerá uma reação química da massa do bolo com aquele fermento. E aí a substância que era o fermento vai se transformar em novos materiais, que são substâncias gasosas, que vão fazer então com que aquele bolo acabe inchando e aumentando de volume, certo? Então, como o fermento ele é transformado em novas substâncias, no caso em gases, o que vai acontecer é que eu tenho também um exemplo de reação química, porque uma substância deu origem a novas substâncias. Outro exemplo de reação química é aquela que acontece com o ferro e o gás oxigênio. O ferro e o gás oxigênio, eles sofrem um processo de reação química que vai formar uma substância avermelhada, que é o óxido de ferro, mais conhecido popularmente como ferrugem. Então, sempre que vocês verem um material que tenha ferrugem, a ferrugem, vocês vão lembrar que é um exemplo de reação química, porque foi uma reação que aconteceu entre o gás oxigênio e o ferro com a formação de uma nova substância, que é o óxido de ferro, conhecido como ferrugem. Além desses exemplos de reações químicas que eu comentei,
As reações químicas, elas também estão acontecendo a todo momento no nosso corpo e nos seres vivos, para que eles possam funcionar de forma adequada. Então, nesse momento, uma série de reações químicas está acontecendo no seu organismo. Entre essas reações, a que eu posso dizer para vocês e lembrar nesse momento é uma reação chamada de respiração celular. Na respiração celular, as células estão transformando duas substâncias em novos materiais. Estão transformando o oxigênio, que veio lá dos pulmões, e a glicose, que foi um nutriente adquirido dos alimentos. Então, ele pega o oxigênio, as células pegam o oxigênio e a glicose dos alimentos e que vão ser transformadas em novas substâncias, como, por exemplo, o dióxido de carbono, que é conhecido também como gás carbônico, e água. Como ocorreu a formação de novas substâncias, a transformação, conformação de novas substâncias, eu digo que aconteceu na respiração celular uma reação química. Então, como é que eu posso identificar as reações químicas? Sempre para vocês saberem se uma reação química está acontecendo, vocês têm que analisar as características das substâncias, para saber se novas substâncias foram formadas. Então, por exemplo, quando eu pego a mistura de água e óleo, vocês acham que vai acontecer uma reação química? Para saber se a mistura de água e óleo vai ocasionar aí uma reação química, é necessário simplesmente você analisar se novas substâncias foram formadas. Como vocês fazem isso? Observando as características das substâncias depois que você misturou elas. Então, vocês percebem que o óleo ele continua com as mesmas características e a água com as mesmas características. Não houve a formação de novas substâncias, então não aconteceu uma reação química. E o segundo exemplo, quando um giz é esmagado até virar pó, vocês acham que isso é uma reação química? Nesse caso, nós também não temos uma reação química, porque o pó do giz continua sendo a mesma substância que é o giz. Então, nesse caso, não ocorreu a formação de novas substâncias e não é, então, uma reação química. Outro exemplo, você pega uma folha de papel e rasga ela em pedaços menores. Será que isso é uma reação química? Não será uma reação química também, porque o papel ele continua sendo a mesma substância, no caso que eu já comentei, é a celulose, que continua sendo a celulose. Só que a diferença é que a sua folha foi rasgada em pedaços, mas o papel continua sendo a mesma substância original, certo? Então, também não é uma reação química. Então, como é que eu vou identificar a ocorrência de reações químicas? Além de observar a formação de novas substâncias, existem algumas evidências, ou seja, pistas de que uma reação química está acontecendo. Uma dessas evidências, ou seja, pistas que indicam que está acontecendo uma reação química, é a mudança de cor das substâncias. Então, por exemplo, eu tenho aqui um líquido incolor, que é o nitrato de chumbo. Nesse outro recipiente, eu tenho outro líquido incolor, que é o iodeto de potássio. Então, são duas substâncias diferentes. Se eu colocar essas duas substâncias em contatos, olha só o que vai acontecer. Os líquidos que eram incolores vão adquirir a coloração amarelada. Essa mudança de cor aqui está me indicando, ou seja, está me dando uma evidência, uma pista de que ocorreu uma reação química. Ou seja, uma nova substância foi formada, por isso que houve a mudança de cor. E no caso, a nova substância formada é o iodeto de chumbo. Vocês não precisam decorar esses nomes dessas substâncias que eu estou comentando, mas precisam saber quais são as pistas de que uma reação química está acontecendo. Então, aqui vocês veem uma imagem real do exemplo que eu comentei anteriormente. Eu tenho o meu líquido incolor, que é uma substância chamada de iodeto, e aqui, nesse outro frasco, eu tenho o meu líquido também incolor, que é o nitrato.
Observe que quando eu coloco o iodeto e ele começa a entrar em contato com o nitrato, olha só a coloração amarelada que vai se formando. Isso porque uma nova substância foi formada. Então, a mudança de cor, ela é uma evidência, uma pista que vai indicar que está acontecendo uma reação química. Isto é, a transformação de substâncias em novas substâncias. Outra evidência de reação química é a liberação de gases. Algumas substâncias, quando vão ser transformadas em outras, acabam liberando gases que podem ser percebidos como uma reação química. Então, por exemplo, o redoxon, que é, na verdade, o ácido cítrico, que é uma substância chamada de ácido cítrico, ela é colocada em água e, ao colocar o redoxon na água, que vai acontecer a formação de um gás, que é o gás carbônico. Então, a substância do redoxon, que era o ácido cítrico, ela vai formar uma nova substância, vai ser transformada em uma nova substância, que é o gás carbônico. Isso ocasiona aquela efervescência na água, que a gente consegue observar pelas bolhas que vão ser formadas. E aí, essa liberação de gases através da efervescência desse comprimido é um indício de que está acontecendo uma reação química, ou seja, a transformação de uma substância em uma nova substância. A terceira evidência de reação química, ou seja, de pista de que está acontecendo uma reação química, é o aumento de temperatura. Algumas substâncias, quando são transformadas em novas substâncias, acabam liberando calor, fazendo com que a temperatura do material aumente. Isso é o que acontece na queima do carvão, nos preparos de churrasco. Vocês vão observar que quando o carbono do carvão reage com o oxigênio do ambiente, ocorre a formação de uma substância nova, que é o gás carbônico, e também vai ocorrer o aumento da temperatura. E esse aumento de temperatura é usado por nós, seres humanos, para fazer com que a carne do churrasco fique assada, certo? Então, aumentar a temperatura é outra indicação de que está acontecendo uma reação química, a formação de novas substâncias a partir de outras que estavam ali. As reações químicas, elas costumam ser representadas usando uma equação chamada de equação química. Na equação química, eu vou colocar as substâncias que vão participar da reação e a substância que será formada após a reação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma equação química. A equação química está representando uma reação química entre o ferro e o enxofre, que irá formar um material chamado de sulfeto ferroso. Então, esse mais aqui, ele indica I. Então, ferro e enxofre. A setinha quer dizer reagem formando. Então, ferro, o maisinho I, enxofre, setinha, reagem formando sulfeto ferroso. É assim que eu leio. A substância ferro e enxofre reagem formando uma substância que é o sulfeto ferroso. O que está antes da seta, eu vou chamar de reagentes, que são as substâncias que vão participar da reação química. O que está depois da seta, eu vou chamar de produto, que são as substâncias que foram produzidas após acontecer a reação química. Então, os reagentes dessa reação são o ferro e o enxofre. E o produto dessa reação é o sulfeto ferroso. Aqui nós temos outro exemplo de reação química, de equação química, certo? Então, nessa equação química está sendo mostrado que o nitrogênio e hidrogênio reagem formando amônio. Quem são os reagentes? O que está antes da seta, nitrogênio e hidrogênio. Quem é o produto? A amônia, que é a substância que foi produzida após a reação acontecer.
O último termo dessa aula equivale a tipos de reações químicas. Então, agora nós vamos ver quais são os tipos de reações químicas que podem existir. Existe a reação chamada de reação de decomposição. Eu digo que uma reação é tipo de decomposição quando a substância que reage, ela vai formar duas ou mais substâncias como produto. Como assim? Então, eu tenho uma única substância que vai reagir, que no caso é a água, vai formar, a água reage formando, e aí na reação de decomposição eu tenho a formação de duas ou mais substâncias. Então, a água reage formando gás hidrogênio e gás oxigênio. É de decomposição porque eu tenho uma única substância que reage e vai formar duas ou mais substâncias novas. Outro exemplo de reação de decomposição. É uma reação de decomposição porque eu tenho uma única substância reagindo, no caso é o carbonato de cálcio, e ela reage formando duas ou mais substâncias. No caso, ela formou o óxido de cálcio e o gás carbono. O segundo tipo de reação química é chamado de reação de adição. Na reação de adição, eu tenho duas ou mais substâncias reagindo que vão formar uma única substância. É o contrário da reação de decomposição. Então, observem aqui que eu tenho duas substâncias que vão reagir para formar uma única substância. Então, o gás hidrogênio e o gás oxigênio reagem formando uma única substância que é a água. Observem que a reação de adição ela é identificada por esse maisinho aqui, que está sempre antes da seta. Então, assim eu terei uma reação do tipo de adição. Outro exemplo de reação de adição. Observem que eu tenho duas ou mais substâncias que vão reagir e vão formar uma única substância. Então, gás nitrogênio e gás hidrogênio reagem formando uma única substância que é a amônia. Vamos praticar um pouquinho a respeito dos tipos de reações químicas. Primeiro exemplo, que tipo de reação química ocorreu entre essas substâncias? Então, eu tenho um sulfeto ferroso, ele reage formando enxofre e ferro. Que tipo de reação química é essa? Reação de adição ou reação de decomposição? É uma reação de decomposição, porque eu tenho uma única substância que vai formar duas ou mais substâncias sendo produzidas. Então, eu tenho só uma substância, que é o sulfeto ferroso, que reage formando duas novas substâncias, que é o enxofre e o ferro. Próximo exemplo. Que tipo de reação química ocorreu entre essas substâncias? Nesse caso aqui, eu tenho o etanol e gás oxigênio, reagem formando gás carbônico mais água. Pessoal, essa reação aqui, ela tem um pouco de erro. Então, vocês vão desconsiderar esse exemplo, certo? Eu acabei digitando errado. Então, imagine que eu tenho aqui a formação só do gás carbono. Então, que tipo de reação seria essa? É uma reação de adição, porque o etanol e o gás oxigênio, duas substâncias, vão reagir formando uma única substância, que é o gás carbono, certo? Então, com isso, a gente finaliza o nosso conteúdo. Vocês vão encontrar mais orientações sobre o assunto lá no plano de estudo que eu enviei para vocês. Façam a leitura das informações complementares e em seguida respondam a atividade para em seguida vocês fazerem o envio, certo? Estou à disposição lá nos meios que eu falei para vocês, nos dias e horários que eu também comento no plano de estudo. Tá bom, pessoal?
Bons estudos e um abração.